Nutri, você tem dificuldade em tratar a sua paciente que apresenta sangramento uterino ou apresenta escape menstrual? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas estratégias nutricionais que você pode estar utilizando para minimizar esses sintomas na sua paciente. Eu sou Juscelia Barbieri, eu sou nutricionista, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica, sou especialista em nutrição esportiva, em nutrição e saúde da mulher e fertilidade. E esse aqui é o canal Nutri da Mulher Academy, onde a gente traz muita informação, muito conteúdo científico para você, nutricionista, aprender a tratar suas pacientes da melhor forma possível e com todo o embasamento científico que é necessário para você. Então, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse conteúdo com outros nutricionistas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você e outros amigos de vocês também. Primeiro ponto, a gente precisa entender, qual é o fator que está causando esse sangramento disfuncional nessa sua paciente. Então, esse sangramento anormal, ele pode estar sendo ocasionado por alguma patologia que a sua paciente, por exemplo, apresenta. Então, vou citar algumas aqui para vocês, como a adenomiose, a endometriose, a presença de miomas, de pólipos. Talvez a sua paciente ela tenha um DIU e esse DIU esteja mal posicionado e isso esteja causando sangramento nessa paciente. A gente pode também, por exemplo, ter a presença de algum tumor, seja benigno ou maligno, que também pode causar esse sangramento. Mas a gente pode ter em algumas condições, algumas alterações hormonais que podem causar esse sangramento. Então, além das patologias que a gente vai perceber aí nos nossos pacientes, nas nossas pacientes que elas podem estar apresentando, a gente pode ter as deficiências nutricionais, que essa paciente pode também apresentar. Então, hoje a gente já sabe que deficiências em complexo B, deficiência, por exemplo, em vitamina K, em vitamina C, está associado ao aumento do sangramento nas mulheres. A gente também sabe que algumas mulheres, elas apresentam o que a gente chama de insuficiência lútea. O que é isso? Essa mulher, ela ovula, mas o corpo lúteo, ele não consegue produzir progesterona em níveis adequados. E esse baixo conteúdo de progesterona na corrente sanguínea desse paciente faz com que ocorra uma descamação prévia desse endométrio, fazendo com que essa mulher ela tenha pequenos escapes após esse processo de ovulação até chegar à menstruação. Então, talvez algumas pacientes de vocês já tenham relatado: Nutri, eu tenho escape no meio do ciclo, então não é menstruação propriamente dita, mas antes da menstruação, mais ou menos em 7 dias antes, sempre sai um pouquinho de borra, um sanguezinho mais escuro em pequena quantidade, que às vezes eu tenho que utilizar um protetor diário, por exemplo, por causa desse escape menstrual. E ele está sempre acontecendo, sempre nessa fase do ciclo menstrual. Então, sempre que nessa fase estiver acontecendo esse escape, logo pós-ovulação e antes da menstruação, provavelmente isso é decorrente de uma insuficiência lútea na sua paciente. E como é que você vai saber se é insuficiência lútea ou não? Solicitando para essa paciente um exame de progesterona para avaliar justamente nessa fase lútea. Então, se a sua paciente, ela, por exemplo, tem um ciclo menstrual de 28 dias, você pode solicitar para ela os níveis de progesterona séricos no intervalo do 21º ao 24º dia do ciclo, que é quando essa paciente ela vai ter aí o pico de progesterona. Então, hoje a gente sabe que uma progesterona ótima numa paciente é uma progesterona acima de 7. Então, se sua paciente ela está com níveis mais baixos do que 7, isso pode ser indicativo de insuficiência lútea. Isso já chama um alerta também para o seguinte: se a sua paciente ela for uma tentante, isso pode dificultar também a questão da implantação do embrião, porque a gente não vai ter a formação de um endométrio adequado para esse embrião estar implantando. Então, a gente precisa de níveis mais elevados de progesterona para uma paciente que é tentante. Então, se essa paciente, às vezes, ela está com a progesterona muito abaixo de 7, o problema desse sangramento uterino é justamente por causa dessa insuficiência lútea e dessa não produção de progesterona de forma adequada no organismo dessa paciente. Então, nesses casos, como é que você pode pensar no tratamento? Você pode pensar, por exemplo, na suplementação de uma plantinha chamada Vitex agnus castus, que ela estimula a produção de progesterona no organismo da paciente. Então, isso vai fazer com que aumente esses níveis de progesterona e não esteja acontecendo essa insuficiência
deficiência lútea. Hoje a gente sabe que a suplementação de vitamina C na paciente em doses mais elevadas também tende a melhorar a funcionalidade desse corpo lúteo, fazendo com que aumente também a produção de progesterona nessa paciente. Então é uma outra estratégia nutricional muito interessante que você pode estar prescrevendo para essa paciente. Em relação às deficiências nutricionais, você pode fazer a prescrição dos exames bioquímicos, né? Avaliar os níveis de ácido fólico nessa paciente, de vitamina B12, por exemplo, nessa paciente, de vitamina C, de vitamina K. E, consequentemente, verificar se está existindo deficiência desses nutrientes na corrente sanguínea do seu paciente. E, obviamente, também avaliar a alimentação, fazer a anamnese alimentar e verificar se dentro da alimentação desse paciente tem essas fontes alimentares, ou se a ingestão alimentar desse paciente ela é baixa. Então, você como nutricionista, você precisa aumentar o suporte nutricional a partir de alimentos. Então, incluir fontes alimentares de complexo B, de vitamina K, por exemplo, de vitamina C, para essa paciente. E aí, se de fato existir uma deficiência muito importante, fazer a suplementação desses elementos para você estar corrigindo essa deficiência nutricional e dessa forma você conseguir melhorar esse escape menstrual ou esse sangramento uterino disfuncional que pode estar acontecendo no organismo da sua paciente. No caso da sua paciente apresentar alguma patologia, o tratamento para o sangramento ou para o escape vai ser o tratamento da patologia. Então, se a sua paciente está tendo sangramento porque ela tem uma endometriose, então você tem que tratar essa endometriose dessa paciente. Se ela está apresentando por causa de uma adenomiose, você vai tratar a adenomiose, o mioma, o pólipo dentro de todo o contexto. Agora, uma coisa que a gente pode pensar nessas patologias que são comuns é a questão da predominância estrogênica. Pólipo, adenomiose, endometriose, mioma são patologias de característica de excesso de estrogênio no organismo dessa mulher. E muitas vezes esse excesso de estrogênio é que está provocando aí o crescimento desses focos de endometriose, de adenomiose, está aumentando o tamanho, por exemplo, desse mioma e está fazendo com que essa paciente ela apresente pólipos. Então, consequentemente, dentro desse quadro, um dos pontos mais importantes é controlar esses níveis de estrogênio no organismo da sua paciente. Então, reduzir essa predominância estrogênica na sua paciente. Reduzindo essa predominância estrogênica, você vai consequentemente reduzir aí a formação de novos focos dessa paciente, você vai reduzir o fluxo sanguíneo para esse mioma e para esse pólipo, reduzindo o tamanho deles consequentemente, e aí reduzindo também o sangramento dessa sua paciente e melhorando essa qualidade de vida, porque a gente sabe que uma coisa é a gente ter o período menstrual e passar aí até 8 dias com um sangramento que a gente sabe que é normal, que é fisiológico, que é importante para o organismo da gente. Outra coisa é passar, às vezes, 15 dias, 20 dias sangrando. A gente sabe o quanto é desconfortante para uma mulher ter que ficar tanto tempo sangrando, ficar utilizando absorvente durante esse intervalo de tempo. O excesso de uso de absorvente, consequentemente, pode acarretar outras patologias, como a vaginose bacteriana, uma candidíase nessa paciente. Então, trazendo um desconforto bem importante também dentro desse quadro. E outro ponto muito importante, se essa paciente está sangrando por muito tempo, ela pode cursar com anemia, com níveis de ferritina baixos, e aí você vai precisar também avaliar esses níveis de ferro dessa sua paciente para corrigir essa deficiência caso exista, porque talvez ela já chegue para você com muitos dias de sangramento, às vezes chega inclusive até com uma hemorragia. Nesse caso, o suporte médico é extremamente importante para cessar de fato o sangramento dessa paciente, porque nutricionalmente falando a gente não trabalha, a gente não tem ferramentas nutricionais para estancar um sangramento tão importante numa paciente. Então nosso trabalho ele é a longo prazo para evitar que esse sangramento ele volte, que ele não esteja acontecendo e assim a gente construir um ambiente corporal muito mais saudável para nossa paciente de uma forma geral. Então esses são os pontos que a gente precisa investigar, interrogar, questionar a paciente, para aí sim a gente chegar a qual é o tratamento muito mais assertivo. Então, as causas
do sangramento, elas são múltiplas. Se você não souber qual é a causa, você vai ser mais um profissional que está tratando sintoma. E esse não é o nosso objetivo enquanto profissional integrativo. O nosso objetivo é tratar a causa do problema, porque tratando a causa, consequentemente, você vai evitar com que esse problema aconteça novamente. Então, se você só é aquele profissional que, eu vou passar uma suplementação, ou como acontece com alguns outros profissionais que não são nutricionistas, eu vou dar um remédio só para estancar esse sangue. Eu estanquei esse sangue nesse momento. E daqui a um mês de novo, quando essa mulher for menstruar, saiba qual é essa causa. Sabendo a causa, você vai escolher o tratamento mais assertivo para sua paciente e aí sim, você vai melhorar os sintomas dela, porque você está tratando a causa e evitando que esse sintoma apareça novamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Então, é um vídeo que traz muitas informações para você entender como a nutrição ela pode atuar para melhorar a saúde da mulher de uma forma geral. Então, se você gostou desse vídeo e você quer aprender muito mais sobre saúde da mulher, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, tá? De enviar esse vídeo para outros profissionais que sejam nutricionistas e que tenham interesse nesse conteúdo também. E se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento em saúde da mulher, se tornar expert em saúde da mulher, eu queria te convidar para conhecer a formação ISIS, que é uma formação em saúde feminina e fertilidade, onde a gente traz aí toda uma abordagem nutricional de como tratar todos os distúrbios ginecológicos da paciente, né? E lembrando que essa paciente, ela também tem objetivos estéticos muitas vezes, e a gente pode sim tratar um distúrbio ginecológico associado a um benefício estético que ela queira, como emagrecimento, hipertrofia, e toda essa abordagem também ela tá dentro da nossa formação. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa formação, eu vou deixar aqui o link no nosso campo de descrição.